Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 27º dia dos 31 dias de horror, o segmento da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, no qual entre os dias 1 de outubro até ao dia 31, eu irei apresentar aqui todos os dias um livro-jogo de terror diferente. Para o livro-jogo de hoje, eu posso dizer que eu aldrabei um bocadinho, porque o meu objetivo aqui é apresentar um livro-jogo, mesmo que ele se insira dentro de uma antologia, ou seja, mesmo que ele se insira num livro-jogo, ou melhor, num livro que tenha várias aventuras. Eu aldrabei um bocadinho aqui, porque eu vou falar na mesma de um livro, mas um livro que contém 4 aventuras. São aventuras mais curtas, mas todas elas eu acho que se podem inserir no ambiente de terror. Quanto muito, o próprio título de cada uma delas também reflete um bocadinho isso. E o livro que eu escolhi para apresentar hoje é Quad Portal. Quad Portal foi escrito por James Ockett, que é e eu espero estar a pronunciar bem o nome, é um grande entusiasta dos livros-jogos, é uma pessoa que está muito ativa na comunidade, nas redes sociais também, e este é o seu primeiro trabalho. Este é o seu primeiro livro-jogo, o primeiro de vários, que ele espera também escrever, que é algo que ele também aponta aqui neste livro, no epílogo. E este livro é composto por 4 aventuras. E são aventuras curtas, dentro daquilo que são os parâmetros de um livro-jogo, porque estas aventuras são de apenas 100 referências, ou seja, cada aventura tem apenas uma centena de parágrafos numerados. O que faz com que sejam aventuras curtas, de fácil de compreensão, mesmo a própria mecânica de jogo não é muito avançada. É uma mecânica, podemos considerar, básica quase para o intermédia. E outra coisa também que eu acho muito curiosa, e é algo que é comum hoje em dia também em livros-jogos, embora eu acho que seja algo muito mais equilibrado, no sentido da forma como as aventuras são nomeadas, e algo que o James parece gostar muito é de aliterações. Isto porquê? Porque os títulos das aventuras são Reaper Man, Ultraviolator Underworld, Spiritual Sacrilege e Tormentor Tree Tower. Portanto, são aliterações, ou seja, palavras que começam com a mesma letra ou com a mesma sonoridade. Antes de eu falar da história de cada um deles e da forma como elas são apresentadas, porque o James foi muito. Eu posso dizer que o James foi muito experimental neste livro, e ele próprio admite isso, porque ele estava à procura do estilo ou da abordagem que mais encaixava com ele. E então estas aventuras são diferentes na sua abordagem e na forma como elas são apresentadas, quer seja em termos de setting, quer seja em termos de. Não digo propriamente a mecânica, porque a mecânica é idêntica em todas elas, mas sim na própria navegação dos próprios livros. E antes de eu passar para as histórias propriamente ditas, eu vou falar aqui da mecânica, porque a mecânica é exatamente igual em cada um deles, embora ele tenha aqui as Adventure Sheets, mas ele tem uma Adventure Sheet para cada aventura, mas a única coisa que difere estas fichas umas das outras é o título. Portanto, podemos ver aqui o Reaper Man, mas o Ultraviolator Underworld é exatamente a mesma coisa. Portanto, é muito dentro desta. As mecânicas são exatamente as mesmas. Então, em termos de regras, existem várias pontuações que nós temos de ter em conta, e essas pontuações são Brutality, Physicality, Mentality e Vitality. Portanto, para além dele começar, ele gosta muito de aliterações, e não só as aliterações no início das palavras, mas também no fim. Portanto, estas pontuações são muito de ality, acabam muito desta forma. Portanto, explicando um bocadinho o que é que cada pontuação faz, a Brutality tem a ver com com as condições de combate, portanto, nós utilizamos isso em momentos de combate.
A vitality é a nossa vida, portanto, é outra forma de dizer health ou saúde, pronto, é outra palavra que não é utilizada, pelo menos até ao meu entendimento, não é utilizada em outros livros-jogos. Physicality é são as nossas capacidades físicas, portanto, não está associada a combate, mas está associada a certas provas mais físicas, como a nossa agilidade ou a nossa capacidade de escapar a certas provações. E mentality, que é a nossa capacidade mental ou a nossa compreensão acerca daquilo que nos rodeia. Para estabelecermos estas pontuações, existem métodos diferentes. A Brutality, nós lançamos um dado e somamos 4 ao resultado. A Vitality, eu diria que é exatamente é o dobro, ou seja, lançamos 2 dados e somamos 8. E depois a Physicality e a Mentality, nós temos 15 pontos que nós podemos distribuir entre elas. E eu posso dizer que durante a aventura eu fazia uma distribuição quase equitativa destas pontuações. Pelo menos durante as 3 primeiras, eu colocava sempre a Physicality a 8 e a Mentality a 7, depois Mentality a 8 e Physicality a 7, e depois voltei outra vez a trocar, e só na última aventura é que eu decidi colocar a Physicality mais para cima e pronto, a Mentality mais para baixo. Isso pode trazer-nos problemas e, como pode não trazer, também depende muito da nossa navegação ao longo da própria aventura. O sistema de combate é exatamente o mesmo das Aventuras Fantásticas, embora com nomes diferentes. Portanto, lançamos 2 dados, somamos a Brutality, fazemos o mesmo com o nosso adversário. Quem tiver a pontuação mais baixa perde 2 pontos de Vitality. É exatamente isto. A mecânica é exatamente a mesma. E depois nós temos o equipamento. O equipamento é sempre o mesmo. Nós começamos com uma espada e com um backpack, e depois nós vamos adquirindo outros objetos ao longo da nossa aventura. Então, enquanto eu falo das histórias, eu vou mostrar aqui as ilustrações que acompanham o início, porque este livro, não é para além da ilustração da capa, não tem muitas ilustrações. Aliás, as ilustrações que aparecem são no início das aventuras. E então, à medida que eu for apresentando as histórias deste livro, eu vou mostrando as ilustrações que as acompanham. Portanto, a primeira aventura, Reaper Man, quando nós olhamos para isto, nós pensamos logo num cenário de a Londres vitoriana na altura do Jack the Ripper. Portanto, existe claramente uma inspiração forte neste serial killer, neste célebre serial killer, e embora num contexto um bocadinho mais medieval, embora aqui quase que nos entregue uma era mais vitoriana, ou inspirado numa era vitoriana, eu notei esta aventura ser um bocadinho mais medieval. A nossa personagem tem uma espada e a própria aventura em si não dá uma noção de época, porque nós não sabemos exatamente qual o estado social e o estado em que nos encontramos. Portanto, não é assim muito claro. Aqui o nosso objetivo é claramente encontrar este Reaper Man e matá-lo. Pronto, é basicamente isto. Entregam-nos esta missão e depois nós temos que nos dirigir a uma cidade e explorá-la e tentar saber quem é este Reaper Man, tentar saber a identidade dele, encontrá-lo e derrotá-lo. Eu iria dizer, se calhar, talvez levá-lo à justiça, mas não, o nosso objetivo é mesmo derrotá-lo. O que eu posso dizer em relação a este livro-jogo é que nota-se uma tentativa de exploração maior, mas continua a ser uma exploração muito sempre em frente. O James fala aqui que ele queria algo mais próximo de um open world, de um mundo aberto, e eu noto aqui uma tentativa de o fazer. No entanto, aquilo que eu reparei foi que não existe um mundo aberto, ou melhor, não existe a própria liberdade do mundo aberto, o que eu acredito que para 100 referências é muito difícil de se fazer.
mas o que nós vemos aqui é apenas a ida sempre em frente. E o que acontece é que, embora em certas situações, mas pronto, aconteceu-me numa situação, eu fui obrigado a afastar-me de um local para onde eu me estava a dirigir, porque me tinha sido aconselhado a ir para esse local. eh, eu sinto que se eu não me afastasse, eu não tinha outra forma de fazer, de o fazer para explorar os outros dois locais, as outras duas alternativas. Porque quando eu voltei para trás e explorei uma das outras duas, eu não tive possibilidade depois de voltar para trás para explorar a terceira. Portanto, não há esta liberdade de podermos explorar o máximo possível. E isso é uma falha aqui porque não é exatamente o conceito de um mundo aberto. No entanto, a própria aventura é muito interessante. Nós exploramos várias partes da cidade, nós interrogamos pessoas, nós enfrentamos perigos e, embora eu acho que ok, eu posso dizer que nenhuma destas aventuras me correu propriamente mal. Apenas a segunda, mas já lá vamos. Eu consegui encontrar as informações necessárias para encontrar este Reaper Man. E a informação mais fulcral, que é a localização dele, encontrei-a de uma forma muito aleatória. Não aleatória no sentido de, por exemplo, um lançamento de dados e calhar-me o número correto, mas sim porque foi quando a minha personagem estava a ser assaltada por um simples ladrão e o ladrão, curiosamente, estava com um envelope que era endereçado a um certo homem, não é? Com um determinado nome, com uma morada e o próprio número depois era o próprio número da porta da casa era o sítio para onde eu me tinha de dirigir. E isto foi porque uma outra personagem logo a seguir se encontra connosco e diz que estiveram também a investigar, porque ele também estava a investigar o caso do Reaper Man, descobriu o nome dele e nós, como já sabíamos o nome também, porque tínhamos aquele envelope, automaticamente nós tínhamos o número da porta e pronto, e o nome da rua onde a casa ficava. E depois, quando nós fomos ter com o Reaper Man, nós ainda tínhamos que provar que ele era verdadeiramente o Reaper Man. E por acaso eu tinha essa prova, porque eu tinha ido ter com um carniceiro, e o carniceiro estava, digamos, não posso dizer que estava em conluio com o Reaper Man, mas estava a ser ameaçado, não é? E tinha que estar a trabalhar com ele. Portanto, aí depois nós soubemos quantas vítimas esse carniceiro, quantas pessoas esse carniceiro teve que desmembrar a pedido do Reaper Man para nós apresentarmos isso como prova de que o homem que encontramos naquela casa era, na verdade, o Reaper Man. Portanto, é uma história interessante. O vilão, pronto, é quase um vilão de um Sherlock Holmes ou de um 007, quase aquele vilão muito eloquente, mas ao mesmo tempo também quase desconcertado, porque principalmente quando nós o encontramos e quando nós o confrontamos por ele ser o assassino, não é um twist assim nada por aí além, porque não é uma personagem que nós previamente encontramos, é apenas pronto, é um assassino, pronto, é um assassino que nós descobrimos a identidade dele e onde ele vivia. Depois tivemos que lutar contra ele e derrotá-lo. Pronto, basicamente é isto. É uma história muito interessante. Há uma tentativa aqui de criar um open world, mas não exatamente, mas percebe-se por causa das limitações. Mas eu posso dizer que esta foi a minha aventura favorita das quatro. Ok, portanto, Reaper Man é uma boa aventura. Para mim foi a minha favorita. Agora passando para a segunda, o Ultraviolator Underworld. Ultraviolator é um nome que eu não sei se é de ficar impressionado ou se é de ficar horrorizado, porque eu não sei. Aqui Ultraviolator não tem a ver nada relacionado com violação nem nada do género, felizmente, mas tem a ver com o vilão que é, digamos, ok, ele é um como é que eu ia dizer? O vilão ele atormenta as pessoas de uma aldeia próxima e rapta-as para trabalharem nas minas que ele governa. Basicamente é isto. Portanto, nós podemos ter já aqui em consideração, quando nós lemos aqui a sinopse que o James colocou, que Ultraviolator Underworld é um dungeon crawler. E isso foi o que me puxou. Não é que eu não gosto de dungeon crawlers,
atenção, eu gosto imenso. Death Trap Dungeon é um dos meus livros-jogos favoritos e é um dungeon crawler. Mas este foi um livro muito difícil para mim. Foi um livro mais complicado. A história foi um bocadinho mais curta que o Reaper Man, porque aqui já não dava aquela sensação de exploração, era constantemente, era sempre em frente. Mas havia mais dificuldades e eu perdi duas vezes. Eu perdi duas vezes neste livro-jogo. Um foi quando eu enfrentei uma Spectral Hand, penso eu que está assim designado, e essa Spectral Hand, isso foi um combate no qual em cada turno eu perdia um ponto de Vitality, quer eu ganhasse, quer perdesse a luta. Portanto, foi uma luta difícil. E depois foi perto do boss final, foi no pré-boss final, eu não consegui derrotá-lo. Depois da segunda vez, eu, pelas escolhas que eu fiz, eu consegui ter os objetos necessários tanto para derrotar o pré-boss e até sim, da terceira vez, foi da terceira vez que eu joguei, tanto para derrotar o pré-boss final, não é? O boss anterior e o boss final também. Portanto, eu consegui derrotar aquelas duas personagens sem sequer precisar de combater. Portanto, uh, Ultraviolator Underworld não é muito para dizer, é um dungeon crawler um bocadinho aborrecido, mas também bastante interessante. E foi uma aventura muito curta. Porquê? Porque existem muitos caminhos e quando nós diversificamos demasiado nos caminhos, e eu já falei isto várias vezes, quando nós diversificamos muito nos caminhos, nós corremos o risco de a aventura ser mais curta do que aquilo que deve ser, ou do que aquilo que poderia ser. Portanto, esta foi uma aventura bastante curta, mas não menos interessante. Aquilo que eu sinto é que eu acho que eu fiz o melhor caminho porque é pronto, o melhor caminho na terceira parte no terceiro gameplay, porque consegui os objetos necessários para derrotar os dois bosses no fim. Portanto, houve esta facilidade, não é, de conseguirmos derrotar os bosses e acabar o jogo. Portanto, Ultraviolator Underworld pode não ter sido o meu favorito, mas não deixa de ser uma excelente tentativa. Depois, Spiritual Sacrilege é também, eu acho que foi o meu segundo favorito. Spiritual Sacrilege é uma aventura, eu esta passei à primeira, mas isto é uma exploração dentro de uma. Como é que se diz? Não é uma abadia, mas dentro de um mosteiro. É isso. Isto porque no mosteiro, onde tem os monges e tudo, um dia chegou lá um monge a fazer-se passar por alguém que também, pronto, alguém espiritual, não é? E depois de ter lá entrado, ele apoderou-se do local e revelou ser um necromante e começou a fazer experiências naquele lugar. E então, os monges daquele mosteiro pedem a ajuda de um guerreiro, ou seja, nós, para lá entrar, encontrar esse necromante e derrotá-lo. É basicamente isto, mas a nossa exploração do mosteiro, embora não seja uma exploração muito aberta, nem muito, como é que eu ia dizer, não é muito acirrada, não é? Nós não fazemos uma exploração muito, muito grande do próprio mosteiro, é sempre em frente. Acaba por ser interessante por causa dos elementos religiosos que nós encontramos ao longo da aventura. Nós podemos encontrar outras personagens que nos vão ajudar, mas também encontramos certos perigos que são enviados pelo necromante quando ele se apercebe que nós fomos enviados para o derrotar. Portanto, existe muito este equilíbrio que às vezes acontece nestas aventuras. As outras aventuras, por exemplo, o Ultraviolator Underworld, tem uma personagem que nos ajuda, e aqui também temos uma personagem já perto do fim que nos pode ajudar, isto se nós a encontrarmos, não é? Que, por exemplo, para mim, abençoou a espada que eu usava. E foi isso que me permitiu depois, mais facilmente, derrotar o necromante no fim. Portanto, foi algo interessante. Eu gostava de saber se eu teria essa facilidade se eu não encontrasse essa personagem, mas ainda bem que o fiz, porque eu consegui derrotar desta vez mesmo através de um combate. Não foi como na aventura anterior, que consegui saltar os dois bosses, mas até nessa eu tive dificuldades das vezes anteriores. Aqui eu não tive muitas dificuldades, consegui até andar bem. Foi uma aventura também bastante curta, e isto também por causa da variedade de exploração. No entanto, existia aqui uma percepção de quando a nossa personagem sentia que podia andar às voltas.
Do género, imaginem que eu estaria a explorar os claustros, por exemplo, que é normalmente a parte central de um mosteiro ou de um castelo ou de uma igreja, o que quer que seja, e nós damos assim a volta e nos apercebemos que quando chegamos a um determinado ponto, apercebemos que se virarmos para um lado, nós estamos a dar a mesma volta, estamos a voltar para o mesmo sítio. E aí o texto depois obrigava-nos a ir para um novo caminho completamente diferente. Portanto, havia esta percepção de que a nossa personagem podia andar às voltas e então o texto conduzia-nos para o caminho correto. Isto tira um bocadinho a experiência da própria deslocação, da própria exploração, mas ao mesmo tempo não nos faz perder o foco daquilo que é suposto nós fazermos. Portanto, e mesmo o próprio setting em si fez com que esta aventura fosse muito mais interessante do que a anterior. Depois, no fim, Tormentor Tree Tower, aqui é uma exploração dentro de uma torre, portanto o nosso objetivo aqui é subir à torre. Mais uma vez, com apenas 100 referências, não dá para colocar muitos andares nessa torre, portanto o James só fez 3 andares, mas mesmo assim cada andar é uma amálgama de perigos. E também temos lá uma personagem que por acaso encontrei e que nos ajuda na parte final, nos ajuda depois para a parte final da aventura. Agora, do Tormentor Tree Tower não há assim muito a falar, porque a partir daqui eu comecei a sentir que havia um padrão na forma como estes livros eram apresentados. Ou seja, existem o tipo de perigos era mais ou menos os mesmos, o tipo de desafios eram mais ou menos os mesmos, existe um bom equilíbrio entre testes de mentality e physicality, e existe ali um bom equilíbrio entre confrontos. Não há assim muitos confrontos, mas felizmente. Mas felizmente tudo isto está muito equilibrado, não é? Mas pronto, felizmente os confrontos não são muito impossíveis, não são assim tão difíceis. E se há coisa que eu posso dizer em relação ao boss final desta aventura é que ele não é tão eloquente como aos outros bosses que nós enfrentamos nas 3 aventuras anteriores. Isto porque ele não fala sequer. É uma criatura, não é? O Tormentor é uma criatura cujo corpo ou cuja pele é formada por madeira, portanto, já ali um bocado assimilado à própria madeira da árvore onde se situa a torre. E para o derrotarmos, nós precisamos de usar uma arma que nem sequer é uma arma mágica, nem nada do género. É uma arma que se adapta mais ao contexto, ao conceito de rachar lenha. Portanto, a espada não será propriamente a melhor arma para enfrentar este vilão. Agora, se isso nos leva a um game over ou não, isso eu não sei. Se nós utilizarmos a espada, provavelmente teremos mais dificuldade em derrotá-lo. Se nós utilizarmos a outra arma, aí já é algo perfeitamente normal. Portanto, Tormentor Tree Tower não é uma má aventura, mas eu não a colocaria acima do Spiritual Sacrilege e definitivamente nunca acima do Reaper Man, que foi a minha aventura favorita. Portanto, este foi Quad Portal. 4 aventuras, mas com um contexto aterrorizante. Eu até podia dizer que o Reaper Man é mais aterrorizante por causa do setting, mas eu acho que todas elas encaixam neste mesmo conceito de terror. Foi uma aldrabice? Foi, mas tendo em conta outros livros-jogos que eu apresentei aqui que são muito mais complexos e têm muitas mais referências, eu acho mesmo que Quad Portal é muito simples em comparação e eu recomendo para quem está a começar, é uma boa forma de experimentar algo de diferente, diferentes contextos, isto não só é bom para o próprio autor, como também é bom para o leitor para perceber o que é que funciona melhor com ele. Portanto, o autor pode mais gostar de um contexto mais citadino, como o Reaper Man, ou pode querer mais um dungeon crawler, como no Ultraviolet Underworld. Eu agora tive que ver aqui. Portanto, isto é uma história para muitos gostos, isto é um livro para muitos gostos e são aventuras muito curtas e dão para um ótimo serão, quer sozinho, quer acompanhado entre amigos.
Portanto, este foi mais um episódio dos 31 Dias de Horror. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Não gostaram, cliquem no gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal. Cliquem no sino para continuar a receber notificações em relação aos vídeos que eu vou trazendo aqui para o canal. E eu espero muito, muito sinceramente contar com a vossa presença no vídeo da manhã. Até à próxima.